Leitura da Bíblia, o livro das Crônicas. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o primeiro livro das Crônicas e hoje, com a permissão de Deus, estaremos lendo o capítulo 27, 28 e 29. Iniciando o 27, o título do capítulo é As divisões de serviços para cada mês. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabidiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia valente entre os 30, e sobre os 30, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elés, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Seraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Marai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo do undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O do undécimo mês, Eldai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel, sobre as tribos de Israel, estavam sobre os Rubenitas, era líder Eliezer, filho de Zicrim. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Isacar, Orem, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Aziriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Idó, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan,
Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20. O Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim o número não se pôs nos registros das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos, das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que fazia a obra do campo, na lavoura da terra, Isri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides estavam nas adegas do vinho, Zabidi, o Sifmita. E sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Arã, o Gederita. Porém, Joás sobre os armazéns do azeite. E sobre os gados que pastavam em Saron, Sitrai, o Seronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Abilai. E sobre os camelos, Obril, o israelita, e sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita. Todos estes eram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido, também escriba, e Jeiel, filho de Aquimoni, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém, Joabe era o general do exército do rei. Davi exorta os príncipes e Salomão. Capítulo 28. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitões das turmas que serviam o rei, e os capitões dos milhares, e os capitões das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo o homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o meu reino para sempre, e preservará em cumprir. E estabelecerei o seu reino para sempre, se preservar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje.
Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre, com as suas casas e as suas tesourarias, e os seus cenários e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes, e para os levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. E deu ouro segundo o peso do ouro para todos os utensílios de cada ministério, também a prata por peso, por todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério, e o peso para os castiçais de ouro e suas cadeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para os jarros, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tem as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Então, também contigo, para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda a espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. Capítulo 29. As ofertas para a construção do templo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, e ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedra de ônix e as de engate, pedras ornamentais e pedras de diversas cores, e todas as sortes de pedras preciosas, e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto
a casa de meu Deus. O ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Orfe e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitões de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata e 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíram pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor a cargo de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Senhor Deus, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisa semelhante? Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. E sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E ao outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por líder, e Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. E todos os príncipes, e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel.
Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riqueza e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade o vidente, juntamente com todo o seu reino, e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos por esta leitura, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dado prudência para entrar e sair. Ajuda-nos, ó Pai, guia os nossos passos, guarda-nos de todas as ciladas, de todos os males deste dia, desta tarde, e que possamos, ó Deus, alcançar um coração sábio e um espírito reto, o qual o Senhor não despreza. No nome de Jesus Cristo, abençoa-nos, abençoa cada irmão que acompanhou, abençoa cada irmão que leu, no nome do Senhor Jesus Cristo, que seja vivificado com saúde e vida em seus corações, em seus corpos. No nome de Jesus Cristo. Amém.